Quem está no Instagram, vamos para o YouTube, tá, pessoal? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a produção de conteúdo. Dos pontos principais da produção de conteúdo é a comunicação visual. Eu costumo falar... Quem teve na live que ouviu falando sobre o presente da criança, que às vezes a gente pode até ter um presente maravilhoso para dar para uma criança, mas se esse presente não estiver bem embalado, a criança vai abrir esse presente lá, sabe-se lá quando ela vai abrir, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje de como deixar esse embrulho bem bonito para que a criança possa comprar, beleza? Pessoal que está no Instagram, chegando aí, sejam todos bem-vindos. A gente vai estar no YouTube mostrando algumas coisas, tá bom? Quem quiser ir para o YouTube, o link está lá no grupo, se você está no grupo, ou então só procurar lá o canal do Cerejo no YouTube, você vai me ver ao vivo lá, beleza? Vamos lá, então. Vou chamar a Lúcia aí para a gente bater um papo. Vamos chamar a Lúcia para ela entrar aqui na live com a gente. Primeira vez que eu estou... aí a Fátima estava naquela live lá. Vamos lá, então, pessoal. A Lúcia está entrando no Instagram. Não entrou ainda no Instagram? Vai conseguir entrar no Instagram, Lúcia? Fala comigo que eu estou te ouvindo. Não vai conseguir, né? Lúcia, está me ouvindo? Não estou conseguindo. Acho que agora vai. Pessoal, boa noite. Rafa, boa noite. Boa noite, Lúcia, tudo bom? A gente vai falar um pouquinho aí sobre artes que falam. Seu áudio está um pouquinho baixo, Lúcia, se você falar um pouquinho mais perto. Tá, eu não estou conseguindo entrar no Instagram, tá melhor assim? Tá, agora tá melhor, tá tranquilo. Vamos assim, do jeito que dá então, tá bom? Okay. Pessoal, para quem não conhece, eu vou deixar a Lúcia se apresentar, mas a minha esposa, ela é aqui, trabalha comigo aqui na produção de conteúdo e é uma das mentoras que vai estar dentro do método Hook de vendas digitais. Então, as nossas aulas aí vai ter a participação de uma pessoa muito especial que participa aqui hoje no meu dia a dia. A gente trabalha na produção de conteúdo de vários experts que a gente lança. Além de copy, a Lúcia é especialista também ela é uma mentora de líderes, né? E ela vai falar um pouquinho aí como que ela começou nessa área de produção de conteúdo, porque é um desafio muito grande, né? Esse é um desafio muito grande, que a nossa cartão postal é como a gente aparece na primeira vista, assim. Fala um pouquinho, então, quem você é, para quem não te conhece, se apresenta, fica à vontade aí. Aí, boa noite, galera. Nossa, estou aqui triste que eu não estou conseguindo acessar o meu Instagram, né? Mas tudo bem. Minha audiência vai ficar na mão hoje. Eu me chamo Lúcia Cardoso e eu sou uma mentora de líderes, né? E hoje eu quero mostrar para vocês, né, como que vocês podem construir artes que comunicam de forma positiva aquilo que vocês vendem, tá? E eu sou empresária, eu atuo como mentora de líderes. Antes da pandemia, eu não mexia com a rede social, né? Então, eu vou contar um pouquinho também da minha história para que vocês entendam o quanto que é necessário você aplicar as estratégias certas para você realizar a exposição do seu produto ou do seu serviço, seja ele através do Reels, ou seja através de YouTube, ou feed, né? Não importa, mas é extremamente importante as estratégias e é importante que a sua postagem, o seu post, a sua arte, ele comunique, né? Exatamente aquilo que você atende, ele comunique qual a transformação que você traz para a vida das pessoas, qual é a transformação que o teu produto causa, né? Qual é o impacto que ele causa. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Para vocês entenderem aí como que começou essa minha jornada com esse mundo digital. Antes da pandemia, gente, eu não acreditava que o meu trabalho precisava de rede social, tá? Então, como eu dava treinamentos, eu organizava workshop e os meus treinamentos, eles estavam sempre cheios. E quem passava pelos meus treinamentos sempre indicava outras pessoas. Eu trabalhava muito com influência na área da beleza.
Então, eu dava um treinamento dentro do curso de um influencer, eu dava um treinamento para 20, 30, 50 pessoas. Dentro desse grupo, eu já tirava os meus mentorados. É o que eu chamo de venda de ciclo, né? Que é quando você vende sempre ali dentro das pessoas que você convive. E era algo muito próspero, muito bom. Eu entrei na zona de conforto total, né? E como eu já não gostava de fazer exposição da minha vida na rede social, eu não gostava de mexer com rede social. Eu trabalhava com muitos influencers e eu via eles o dia inteiro ali postando, fazendo postagem, fazendo vídeo. Então eu achava aquilo tudo muito cansativo. Eu imaginava que aquilo era tudo muito pesado e aí eu acabava tendo uma certa resistência, né? E com a chegada da pandemia, meu mundo desmoronou, né? Por quê? Porque todos os meus eventos foram cancelados. Então, Muitas pessoas sofreram nesse momento, né, Lúcia? Muitas pessoas sofreram nesse momento. Sim, nossa, assim, foi essa semana mesmo, né? Eu estava pensando assim, que baque, porque no início da pandemia nós achamos que seriam 3 meses. Então cancela os eventos de 3 meses. Depois de 3 meses mudou para 6. Depois de 6, né? Foi para 1 ano e hoje a gente nem sabe quando que vai acabar. Exatamente. E aí eu acredito que como algumas, né, de vocês aí que estão nos assistindo também deve ter acontecido, deve ter sido impactado pela pandemia, o meu trabalho ele foi 100% impactado, porque todos os meus eventos foram cancelados, então não tinha como realizar nenhum tipo de trabalho. E aí, gente, é que eu realmente senti o baque de ter um puta de um negócio, porém no anonimato. O digital ele é cruel, né? O digital, como eu falei numa live anterior aí, até mesmo voltando a falar sobre as artes, o digital é aquilo. Se você não consegue entrar no digital, é muita informação sendo bombardeado o tempo todo, e você tem que se destacar, né, Lúcia? Sim, eu falo assim, o meu pesadelo, Rafa, acho que ele começou exatamente porque eu poderia ter entrado bem antes. Inclusive, eu já tinha algumas pessoas que me falavam assim, Lu, se eu não conhecesse o seu trabalho, se eu não conhecesse a excelência com que você trabalha, eu jamais contrataria o seu treinamento pela sua rede social. Olha o que eu já ouvi. Isso é para deixar uma perguntinha aí atrás da orelha de todo mundo aí. Será que as pessoas comprariam o seu produto pelas suas redes sociais? Olha o que eu ouvi. E Rafa, e é engraçado, porque daí, como meu negócio, né, dava muito retorno, eu não tava nem aí para o que a pessoa falava, sabe? Eu falava, né, deixa para lá. E aí eu acho que eu entrei num momento muito complexo. Por quê? Gente, eu falo, ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. E quando você vai na muvuca, no vucu-vucu, é muito complicado. E o meu perfil comportamental é executor. E o executor, ele já fica um pouco atrapalhado com essas questões, sabe? De fazer coisa muito sem organização. O executor, ele tem uma necessidade de estar ali no comando, de estar ali na liderança. Então, aquilo ali para mim foi desesperador. Por quê? Aquilo que eu achava que era um pesadelo, né? Que era um peso, eu comprovei que realmente era. Porque eu entrei no digital sem saber de nada. E eu tive que sair do anonimato, eu tive que sair de dentro da caverna, eu precisei começar a me expor. As pessoas, né, que eu liderava começavam a me buscar, a me procurar. Eu fazia lives com alguns influencers, mas eu realmente, assim, eu ficava muito, muito frustrada. Eu me cobrava demais, eu achava que eu falava errado, eu achava que eu não me comunicava bem, eu achava que minha voz era muito grossa, a outra era muito fina, que eu não estava bonita, que eu não queria usar filtro. Olha, isso daí, olha, vou te contar uma coisa. E essa fase, né, uma fase que realmente todos nós passamos, né, porque eu já estou no marketing digital há um pouco de tempo também e senti nisso também, né? Quem está me acompanhando faz um tempo aí sabe que eu comecei esse projeto aqui há umas 3 semanas e muita gente me dá um puxão de orelha, né? A Aline, que está aqui ao vivo com a gente, já puxa minha orelha. A Lúcia, que é minha esposa, me puxa a orelha todos os dias, falando que tem que ter constância.
E esse momento que ela está falando de frustração, de você não se sentir pertencido àquele meio ambiente, né, que é o meio virtual, meu Deus, é realmente um momento que você tem que ir para frente e não olhar para trás. Ô, Rafa, e é interessante isso que você falou em relação à constância, porque eu, por exemplo, né, eu me comparava muito com as outras páginas. Eu olhava a minha página, daí eu ia lá e me comparava com outras. Quem já fez isso aí, gente? Comenta eu aí. Comenta eu. Quem já fez isso? Eu me comparava com as outras páginas, eu ficava tão frustrada, mas eu ficava tão frustrada. E as pessoas falavam em consistência, eu achava que consistência era eu ter que postar todos os dias. Aí eu ficava, todo dia eu postava, só que eu postava o que vinha na minha cabeça, eu postava. O que dava na minha cabeça, eu ia postando. Eu achava uma frase bonita, eu postava. Eu achava uma coisa bacana, eu postava. A minha página era uma mistura de coisas que, assim, parecia a página do Agostinho Carrara. E o que aconteceu? Eu falo que a falta de informação, ela paralisa a gente. Mas o excesso também paralisa. E eu realmente comecei a ficar obesa, eu comecei a ficar com obesidade mental. Porque eu ia em tudo que era live. É live de não sei quem, eu ia. É live de brand, é live de público-alvo, é live de tipografia, live de não sei o que. Então, assim, eu comecei, de vez eu comprar um curso, seguir uma metodologia, porque hoje que eu tenho conhecimento, eu sei que cada profissional tem a sua metodologia. Cada profissional tem uma linha de raciocínio e as coisas que um fala numa live, quando ele vai para dentro do curso, ele vai dar continuidade e profundidade para aquilo. Mas não, eu ficava no cadinho de um, cadinho de outro, cadinho de outro. Eu ia pegando vários conteúdos. E o que isso foi fazendo comigo? Ao invés disso trazer informação para mim, isso me causou mais frustração. Porque eu via que eu tinha o conteúdo, né? Porque eu buscava nas redes sociais, eu pesquisava, eu entrava em live, eu buscava de um, buscava de outro. Saía do desafio de uma pessoa, já ia para outro. E eu comecei a ficar com obesidade mental. E eu fiquei paralisada, porque eu não conseguia trabalhar. Eu não estava conseguindo trabalhar, de jeito nenhum. E aí, Rafa, olha que interessante. O marketing digital, né? O mundo digital, que é uma extensão da nossa empresa, que é uma extensão do nosso trabalho, ao invés dele expandir aquilo que eu fazia tão bem no físico, ele calou minha voz. Porque eu fiquei frustrada, eu fiquei deprimida, eu colocava posts, ninguém curtia. Cara, e quando curtia minha sogra, minha mãe e minha irmã. E minha irmã ainda fazia um comentário tipo de consolo mesmo, sabe? Apoio moral. E eu não sentia aquilo como um incentivo. Por quê? Porque eu sabia do meu potencial. As pessoas que fizeram treinamento comigo no presencial falavam muito bem do meu curso, dos meus treinamentos. Os influencers falavam que foram desenvolvidos por mim e eu, gente, estava igual uma pata, totalmente parada. E aí foi quando eu realmente, assim, eu fiquei muito mal, fiquei deprimida, fiquei super para baixo. Eu falei, isso não é para mim, não quero mais. O Rafa que o diga, tadinho. E ele sempre falava assim, cara, relaxa, você se cobra muito, né? Você precisa seguir uma metodologia. Ele sempre falava isso. Você precisa pegar uma metodologia e acreditar nela. Você compra não sei quantos mil cursos, você vai para não sei quantos mil cursos, você vai para um monte de live, você não segue ninguém, você não termina nada. E daí claro que você vai ficar confusa. Mas aí eu resolvi dar um tempo, eu dei um tempo. Aí eu comprei um curso, eu comecei a estudar e daí eu vi também que realmente era muita informação. Eu era leiga, gente. Eu era analfabeta digital. Vocês têm ideia do que é isso? E é exatamente isso mesmo. Analfabeta digital era muita informação para mim. Porque e eu a gente precisava construir uma metodologia, sabe? Assim, amarrar mais o conteúdo, construir algo que estruturasse as coisas aqui, ó, na minha cabeça. Exatamente isso. A Paula tá falando aí também, né? Tive que emagrecer mentalmente na marra. Ela me intoxicou com Ai, gostei disso. O Abner também falou, estava com obesidade mental. É porque exatamente quando a gente está com o nosso compartimento, né, cerebral vazio,
numa informação que a gente quer muito, a gente acha que quanto mais, melhor. E a gente começa a absorver... E não aplica nada, né? Porque você aplica tudo misturado. Exatamente. A gente precisa de entender que no marketing digital, né, essa vida no digital não é um Lego, onde você vai montar uma pecinha de cada. Você realmente tem que pegar um projeto, uma metodologia. Eu falei isso no nosso desafio de venda digital, né? Que você tem que pegar uma metodologia e seguir ela. Mesmo que não for uma metodologia de quem está ali abrindo seus olhos, que de repente eu falei, cara, pode ser que não seja comigo, pode ser que seja com outra pessoa. Você tem que seguir, principalmente as pessoas que já começaram com alguém e acham que está faltando um pedacinho. Eu falo isso porque a gente comprou uma mentoria, né, no ano passado, e era uma mentoria muito densa, e a gente, depois que viu aquela mentoria do tamanho daquela gigantesca, falou, cara, muitas pessoas que compraram não consumiu ela todo. E tinha muita gente falando que não era ruim, era boa, era ruim, só que as pessoas nem se deram o trabalho de consumir ela toda. E aí, o que a gente fez aqui, né? A gente pegou e se dividiu, né? Nós somos uma empresa, né? Eu e a Lúcia somos uma empresa, e a gente se dividiu. Falou, Lúcia, eu vou pegar isso aqui para fazer, você foca nisso aí. E foi quando a Lúcia se especializou nas artes que falam, o poder que ela teve, o olhar que ela teve, e pior que vocês não sabem, cara, ela vinha ela vinha com as artes pro lado, falei, cara, nada a ver essa arte, velho, nada a ver, muita periquetagem, não. Só que demorou para mim entender que o olhar dela era infinitamente melhor em relação ao meu. E aí comecei a abrir meus olhos. E quando ela mostrava para mim a estratégia, né, a estrutura de você fazer uma arte, que ela vai falar daqui a pouquinho, você tem que ligar todos esses pontos, porque senão você vai acabar acontecendo igual eu falei lá com que lá na live anterior. Se você não tem uma embalagem muito bonita, o seu presente nunca vai ser aberto. Nunca vai ser aberto. Você pode ter o melhor presente do mundo nas suas mãos, mas se a embalagem do seu presente não for bonita, ela não vai ser aberta. E no marketing digital, o que é essa embalagem? É exatamente isso. É a arte, a comunicação visual. E, Lúcia, como é que você implantou essa comunicação visual? O que você entende que essa estrutura pode ser? O que as pessoas podem esperar que vão ver lá dentro do método Hook de venda digital? Então, assim, eu sempre trabalhei com vendas, né? Eu trabalho com vendas tem mais de 20 anos, e eu que treinava a minha equipe. Então, acho que também, sabe, Rafa, uma frustração muito grande para mim é porque a venda é um talento que está na minha veia. Então, eu ficava assim, cara, como que pode eu vender qualquer coisa no físico e no digital eu ficar totalmente bloqueada? Porque o meu talento foi bloqueado. Isso causa uma frustração, isso causa uma decepção muito grande, né? Então, eu comecei a fazer o quê? Eu fui estudar, mas eu juntei aquilo que eu já sabia, a minha experiência, o meu olhar para o físico, e eu trouxe ele para o digital. Então, eu comecei a estudar várias áreas da produção de conteúdo, porque, gente, eu não aguentava mais ouvir as pessoas falando, você tem que gerar conteúdo de valor. Vou fazer igual o João Kleber agora. Para, que agora você vai entrar no conteúdo aí. Pedi pro pessoal aí, pegar. A gente tá ao vivo no YouTube. No YouTube é tão simples de compartilhar, você consegue compartilhar dentro de grupo de WhatsApp. Meu público perdeu hoje minha live, eu tô bem triste. Pois é, a gente não conseguiu na Instagram aqui. Eu tô ao vivo no Instagram, tem gente aqui, o pessoal pode. Bem triste. E agora vai começar um conteúdo mais denso, né? Onde você vai falar um pouquinho das estruturas de como fazer arte. Então, pessoal que tá aí na live. Quem tiver agora, gente, aí, papel e canetinha na mão, né? Bota no compartilhar aí, joga dentro dos grupos de WhatsApp, principalmente de profissionais que possam se beneficiar, aqueles profissionais que têm dificuldade de fazer arte, que não sabem como montar arte, não sabem combinar cores com tipografia, com elementos. Se vocês têm um grupo desse aí, manda o link dessa live lá nos grupos para que as pessoas possam entrar, que agora a gente vai começar a falar de uma coisa que hoje vocês vão falar assim, caramba, eu não sabia disso. Muita e é só iceberg, é só a pontinha do iceberg. A Lúcia, quando vai falar um pouquinho sobre esses conteúdos, eu sempre estou de olho aqui, né? Que ela fica no escritório aqui pertinho, mas tá no escritório do lado aqui, né? E eu fico, as pessoas, nossa, mas eu não sabia disso, eu não sabia disso. Aí eu falo, cara, não é possível, cara. Eu vou lá ver, eu falo, cara, nem eu sabia disso. Ô, Rafa, eu queria compartilhar, antes de eu começar aqui, antes não, né, até para eu iniciar, como que era a minha arte antes, inicialmente. Eu sempre gosto de mostrar, né,
trazer a prova social, porque às vezes a pessoa, porque ninguém acredita, tá, gente? Pessoal, as minhas alunas falam, imagina, você fala super bem, você é desinibida. Ninguém consegue imaginar eu super bloqueada. Mas vamos mostrar aqui então para vocês como que eram as artes que eu fazia. Aí tá bem pequenininho, né? Tá bem pequeno. Poxa, que pena. Não dá para pôr inteiro, não? Só um pouquinho? Tá só a nossa voz aí? Eu quero que vocês olhem aí. Não? Pode falar que tá tudo. O antes, né? Eu quero que vocês olhem o meu antes e o meu depois, né? As artes que eu crio hoje. Então, hoje, a minha habilidade, tá, assim, eu tô tão à vontade com essa habilidade de criar os meus próprios posts, que eu já crio as artes da Retro, que é uma empresa que nós temos. Eu crio algumas artes para alguns clientes da agência. Então, gente, ó, a esperança, quando vocês olharem meu post aí, vocês vão ver que realmente é uma questão de você pegar o método e seguir. E as minhas alunas pegaram muito assim, ó. Todo mundo pegou muito rápido. Por quê? Eu estruturei de uma forma que não tem como você não olhar de um outro jeito, de um outro ângulo para as suas postagens. Por quê? Gente, pensa uma coisa. Vocês já ouviram aí que brasileiro não lê, né? Várias pessoas falam isso, que brasileiro não lê. Mas não é só o brasileiro. Essa crença, na verdade, ela nasceu porque uma foto, ela fala muito mais rápido do que uma letra. Eu acho, não sei se vocês conseguem visualizar aí, mas essa postagem marrom é a linha que eu sigo hoje, né, de postagens. E essa outra, eu tirei até um pedaço, assim, da minha página, né? O tipo de postagens que eu fazia antes. Então, você olha e você vê que mesmo não dá para ler nenhuma das duas, né? Porque tá pequenininho. Mas a imagem que eu uso hoje, ela é harmoniosa aos olhos. Então, se você olhar, né, os dois posts, quais são desses dois posts que tem muito mais chance de você parar para ver? A chance de você olhar esse post todo preto, essa letra pequena, a escrita, ela tá toda em uma linha, numa letra só, tá fora de margem também, então não é harmonioso. E o cérebro, ele julga, o cérebro foi feito para julgar. Então, se o cérebro olhou e ele fez um bloqueio de comunicação cognitiva, mesmo que tenha ali dentro, gente, o melhor conteúdo do mundo, pode tirar um pouquinho, Rafa, o melhor conteúdo do mundo, as pessoas vão fazer o seu post passar batido, elas não vão curtir. Às vezes a pessoa olha e ela gosta da mensagem, mas está tão desorganizado, sabe? E imagina só, o nome dos meus cursos, líderes de excelência. Então, eu ensino a excelência em fazer as coisas. Imagina uma pessoa olhar na minha página e não ver excelência nenhuma na minha página, nas minhas postagens. E aí dá a entender que eu não tenho capricho para postar, que eu não estou fazendo algo com amor. Porque quando a coisa sai extremamente mal feita, é exatamente essa mensagem que passa. Então, no começo, eu tentei engessar, porque eu via o pessoal falando, tem que padronizar, né? Aí eu queria colocar tudo de uma cor só, mas olha o padrão que ficou. Olha como ficou engessado. E eu falo para vocês, não acreditem nisso. Uma página, ela não tem que ser engessada para ela ser boa. Ela não tem que ser engessada para ela realmente ser aprovada pelo seu público. Uma página, ela precisa transmitir, primeiro de tudo, a sua mensagem. Exatamente. Porque cada produto carrega uma mensagem. E foi estudando isso, foi estudando o designer, tá? Web designer, que eu entendi, olha só, para vocês verem como que as coisas não conectavam para mim. Que eu fui conseguir entender, gente. Por que definir o meu público-alvo era importante? Olha isso, Rafa. O público-alvo realmente é uma coisa que, se você não tem bem definido, você não sabe para quem fala, né? Exatamente esse problema que você enfrentou no início, né? Você não sabia para quem você falava, né? Então, além de eu não saber para quem eu falava, quando eu já sabia para quem eu falava, mas eu não construía artes que comunicavam
aquilo que eu queria realmente levar e para o público que eu queria levar, continua no mesmo. Continua no mesmo. E eu vejo que isso é um erro muito comum. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas que falam assim, eu falo, qual é o seu público? Ah, é homem e mulher. Mas você entra na página da mulher, é tudo rosa. É tudo rosa e vermelho. Se a sua página é toda rosa e vermelho, você não fala para homem. Não adianta você se iludir que você fala para homem, porque você não fala. Você vai criar quando um homem entrar na sua página, já vem a barreira cognitiva. E daí não conecta a comunicação. E eu ficava muito confusa com isso, porque os meus influencers, a maioria era barbeiro. Aí eu não sabia se eu falava para barbeiro, se eu falava para o pessoal da área da beleza, se eu falava para empreendedores. Eu fiquei perdida. E aí, uma hora eu usava preto, outra hora eu usava vermelho. Tentei usar um tal de um salmão, também não deu certo. Aí eu fui para laranja com preto. E, cara, eu só consegui quando eu organizei as informações. Organizar as informações. Porque a identidade visual, gente, não é só paleta de cores. Outro dia, eu estava dando uma aula para uma mentorada, e daí a gente estava dando aula sobre a bio, né? Eu ensinando para ela o que a bio trazia, quais as informações que tinha que trazer, e a gente foi fazer as mudanças. E daí ela colocou uma foto com uma blusinha verde. E aí ela quis adiantar, né? Sem o meu acompanhamento, ela falou, Lu, eu vou fazer, e daí você me fala se está aprovado ou não. E ela colocou uma foto com uma blusinha verde. Aí ela foi lá na minha página, ela viu que na minha página eu estava com blusa branca e nos meus destaques estava laranja. Aí o que ela fez? Ela colocou nos destaques dela o verde da blusinha, porque ela falou, pô, a Lu faz isso para combinar, para dar tipo um contraste, então eu vou fazer também. Aí quando foi na aula dessa semana, eu coloquei ela para estudar, né? A gente foi estudar a paleta de cores juntas. E aí ela, Lu, é outro mundo. Ela falou assim, meu Deus, sabe? Tudo isso que você está trazendo para mim está me fazendo observar que as cores do meu produto estão envolvidas comigo já desde criança. É algo que já é natural no meu dia a dia. São cores que eu já gosto no meu dia a dia. São coisas das artes que eu faço. Eu vou até trazer uma arte dela, do cesto, Rafa, se puder colocar para mim. Deixa eu ver aqui. E aí a coisa começou a fazer mais sentido para ela. E aí ela viu, por exemplo, ó, que aquela blusinha verde que ela usava... Essa não, do lado. Vou achar aqui. Peraí, só um minutinho, Rafa. Aquela blusinha verde que ela usava, que ela colocou os destaques na mesma cor, não tinha nada a ver. Porque aquele tom que ela usou de verde, ele comunica muito para o público infantil. E o produto dela é para criança também, mas quem compra é a mãe, quem compra são pessoas que organizam apartamento, que gosta de padronização, que gosta de uma coisa mais arrumada, entendeu? E aqui, ó, ai, tá muito pequenininha essa imagem, que pena. Não sei se dá para ver. Você tá pelo celular, mas no YouTube parece bem grande para as pessoas. Então, gente, me fala aí se vocês estão conseguindo identificar as imagens. Então, olha a forma como ela postava as coisas dela, como ela organizava. E ela, gente, faz um trabalho incrível, extraordinário. Mas a forma como ela postava a arte dela fazia com que a moldura que ela colocou em volta aparecesse mais do que o produto que ela está vendendo. E essa arte do lado foi a arte que eu fiz junto com ela, para mostrar para ela, né? Como que ela poderia explorar mais o produto dela, né? Como que ela poderia criar artes que comunicava a transformação que ela leva para dentro da casa das pessoas. E foi incrível, porque na primeira semana ela já teve várias pessoas comentando da mudança da bio, da mudança das postagens. Porque a sua postagem, gente, ela precisa ter uma harmonia e uma hierarquia também. Eu uso muito a metodologia de hierarquia, não sei se é porque eu sou uma mentora de líderes, mas eu sempre falo que em tudo tem que ter alguém que lidera. Eu quero que vocês imaginem que quando vocês constroem um post, a mensagem principal é a líder. Então, se a mensagem principal é a líder, ela precisa ser maior do que as demais mensagens. Você responde uma coisa para mim rapidinho. Olha só, a Paula está perguntando aqui, ó. Sei que existem técnicas eficientes que atraem mais pessoas. É possível manter tudo bem humanizado?
Eu prezo muito manter a possibilidade de um relacionamento direto com o público. Tenho receio de perdê-lo. Consegue responder essa pergunta, Paula, aí? Peraí, deixa eu só ler aqui, peraí. Manter tudo bem humanizado. Sim. Hoje você pode... Paula, você consegue humanizar a sua página, que eu vou falar até um pouquinho mais disso mais para frente. Porque às vezes as pessoas acham que humanizar a página é só colocar vídeo. Isso fica cansativo. Ninguém aguenta ver você todo dia só dançando. E rede social, gente, olha, pelo amor de Deus, marketing digital profissional não é isso. Não quer dizer que você não pode dançar, você pode dançar. Se tá na sua natureza, tudo bem. Mas tem perfis comportamentais que não conseguem, sabe? Vir aqui fazer uma dancinha, ser mais comunicativo. Então, existem outras formas de você humanizar a sua página, como colocar imagens, né? A página do Rafa mesmo, que ele está humanizando agora, está seguindo uma linha aí, depois de muita insistência. Ele viu que realmente você não tem que virar um escravo da sua página para você humanizar ela, né? E a coisa pode ficar organizada sem ser um trabalho escravo, sem ser uma coisa pesada, sem você ter que ficar 4, 5, 6, 10 horas fazendo um post e quando você postar ainda, sabe, ter 2, 3 comentários, porque a gente, na verdade, a gente faz com todo amor, com todo carinho, com toda estratégia, mas tem um post que ele sempre se sai mais do que o outro e a gente nunca sabe qual é. Quando eu viralizei a primeira vez, meu Deus, eu fiquei doida. Eu viralizei com um vídeo de animal. Não era uma mensagem que passava através de um tigre, né? Pegando um jacaré. E eu queria passar a mensagem da zona de conforto. E daí o meu vídeo, ele viralizou no TikTok, hein? Gente, aquela semana parecia que a minha página ia virar assim, o Pantanal. Eu só queria... Só vinha bicho na página. Todo dia eu queria pôr um bicho. Então, por que eu falo as coisas todas têm que ser dosada, né? A rede social, você tem que dosar. Você tem que ter um olhar mais leve e você tem que sempre olhar com o olhar de cliente. E uma coisa é muito importante. Você está vendendo. Você está vendendo. A partir do momento que a sua página é uma página profissional, você tem um produto e você está fazendo a exposição dele, você não pode esquecer que você está vendendo. Exatamente. E imagina uma coisa, tem como, olha só. Se você chega em uma loja, você vê um produto todo, né, todo jogado ali no canto de qualquer jeito, e você vê um produto todo arrumado, todo lindo na prateleira, qual que te atrai mais? Então, é só vocês pegar o olhar do digital, gente, joga para o físico, porque foi uma coisa que funcionou comigo e que eu consegui criar o meu método de organização. Hoje eu faço um post assim, ó. Eu faço hoje tão rápido, eu descobri um talento que eu falei, cara, eu nem sabia que eu conseguiria fazer isso. E o Rafa, ele falou assim para mim. Ele falou assim, cara, é claro que isso sempre esteve em você. Porque olha só, se você é capaz de criticar se está harmonioso ou se não está harmonioso, você também é capaz de fazer. O problema é que você estava confundindo fonte com ferramenta. Exatamente. E isso foi uma coisa que o Rafael me falou e que ele me ensinou, porque ele realmente, não é porque a gente está aqui, é marido e mulher, mas ele foi quem virou a minha cabeça, fez a minha virada de chave para o mundo digital, né, para o marketing em si. Porque eu só acreditava em pessoas e processos. Era só no físico, só no físico. E ele mudou a minha visão em relação a isso. E aí, você vê que quando eu comecei a enxergar que a rede social era um ponto de venda, as coisas mudaram para mim. Só que na rede social, por exemplo, numa loja, você aluga a loja e você põe seu produto. Na rede social... É como se fosse uma troca, né? Para quem quer crescer organicamente, você precisa entregar o quê? Você precisa entregar um conteúdo de extremo valor. E o que é um conteúdo de extremo valor? É um conteúdo que o seu público salva, comenta, envia para outras pessoas. São chamados engajamentos, né, Lúcia? Ele gera engajamento. O Instagram é uma máquina, mas é uma empresa milionária. E aí dentro é o seguinte: ou você é ônus,
ou você é bônus. Então, Exatamente. se você tá aí e não tá agregando em nada, tá colocando um post que não interage com ninguém, que não conecta com ninguém, ele entende que você é consumidora. E aí você só vai conseguir crescer pagando. E olha lá, porque olha só, mesmo que você faça um tráfego pago com uma imagem e uma mensagem ruim, você não vai ter sucesso. Então, quando a gente criou o método Hook, quando o Rafa me convidou para dentro desse projeto, qual que era o objetivo? Era juntar tudo isso. Porque assim como eu não acreditava que o meu produto precisava de marketing, eu imagino que tem dezenas de pessoas hoje me assistindo e que vão assistir essa live num outro momento que também não acreditam. Por quê? Porque começam a fazer de uma forma errada, não tem resultado nenhum e daí fala, isso não funciona. Eu tenho um cliente... Me responde uma coisa rapidinho. Em relação a público, dá uma olhada aí, ó. O Abner perguntou: como você definiu o público-alvo a partir das artes que chamassem a atenção das pessoas que gostaria de atingir, independente de gênero? A forma como eu me comunicava, as minhas palavras, a tipografia que eu usava. Vou dar um exemplo para vocês. Ó, Rafa, coloca para minha arte da Retrô, por favor. A Retrô é uma empresa, né, que vende cerveja artesanal. Imagina, o público da Retrô é que não dá para dar zoom aí, né, Rafa? Dá para dar um pouquinho, sim. Eu tô frustrada com isso. É porque você está pelo celular, por isso. Pode pôr bem, pode aumentar ao máximo, aí, se puder. Nossa, eu quero mostrar a tipografia, Olha só, essa arte fui eu quem criei. A Retrô, ela fala da cerveja artesanal. Então, olha como tudo aí comunica a cerveja artesanal. O copo é artesanal, então foi pensado o copo. Eu não posso usar uma caneca qualquer, né? Aquela caneca padrão mesmo, que é típica de chopp, para comunicar uma cerveja artesanal, porque eu não vou conseguir alcançar o público cervejeiro. Agora, quando eu faço uma imagem dessa, essa imagem ela fala de uma IPA, de um estilo de cerveja. Passa um pouquinho para o lado verde. Então, você vê que aqui é um post informativo, porque eu falo assim, gente, o post de vocês, ele precisa interagir, informar ou educar. Ou os três. Esse, por exemplo, é um post completo, porque é um carrossel. Então, ele é informativo, né? Que ele traz a informação que esse público ama. Então, esse post foi muito salvo e muito enviado para várias pessoas. Ele traz a informação, ele traz a educação, porque eu falo aí nesse post da combinação da cerveja IPA com as comidas. Quais são as comidas que combinam? Mas ele também, coloca na primeira página, Rafa, por favor. Não, na primeira. Essa daí não é desse post, não. Ele também traz beleza. Então, você vê a harmonia, você vê que a organização, né, das letras, a combinação de letra. Então, tudo isso é pensado. Se você joga uma letra muito infantilizada, tem letra que é romântica. Imagina só, eu falando com o público cervejeiro, esse povo todo barbudo, e eu coloco aquela letrinha mais romântica, né? Que é aquela cursiva. Então, não conecta. Um erro muito comum também, a combinação de cores, um erro muito comum que eu vejo é a questão da paleta. Por quê? Quando a gente fala em paleta, gente, não é para vocês engessar o feed de vocês de uma cor só. Então, às vezes, paleta laranja, pronto, desce o laranja. Paleta vermelha, desce o vermelho. Paleta azul, desce o azul. Paleta amarela, desce o amarelo. Por que você não pode fazer isso? Porque o teu feed, ele fica cansativo. Sempre lembram de uma coisa, vocês não vendem para pessoas. Vocês vendem para o cérebro. Vocês precisam ficar no subconsciente do cliente. Vocês têm que entrar na mente do cliente. O cliente tem que olhar a sua arte, ele tem que ter água na boca. É verdade. Mas eu não vendo comida, não importa. Ó, passa a imagem daquela outra cliente para mim, que ela é transista. Essa menina, ela fez curso comigo ano passado. E ela fala que ela foi uma mudança na vida dela. Por quê? Porque ela só fazia venda de ciclo, só vendia para conhecido. Mas dá um zoom aí, Rafa. Olha a página dela como era. Só tinha família,
As imagens que ela postava de serviço dela não eram imagens boas. As mensagens que ela postava não eram mensagens focadas no público dela. Não era um conteúdo que o público dela ia falar assim, esse conteúdo me lembra fulana. Não era. Porque o conteúdo, né, respondendo até esse último rapaz também, né? O conteúdo, ele precisa conversar com o seu cliente. Eu tenho cliente que ela antes postava assim, ó, a menina do cesto, ela vendia cesto. Ela vende organizadores, ela vende, gente, transformação de casa, personalização, padronização de ambiente. É público A. Quem é público que gosta de organização, é público que gosta de coisas exclusivas. E aí, ela, para comunicar com o público dela, falava, meu público é feminino. Aí ela colocou assim, isso antes de mim, né? Ela colocou lá dicas de maquiagem para o público dela, porque o público é feminino. Cara, mas ela não vende maquiagem. Em relação ao mas produto eu também, né, vendo Lúcia? necessaire, mas não tem nada a ver. Você relação poderia ao... fazer um Reels organizando a sua necessaire. Então, a mensagem principal, você não pode desconectar da mensagem. Em relação ao produto, né, Lúcia? É muito importante mencionar também que você, às vezes, tem que a chamada de ação pelos benefícios do produto. Porque o que acontece? A gente discutiu sobre esse caso que você está falando, e se você vende um cesto organizador, você vai vender para pessoas que são organizadas ou desorganizadas. Então, você tem que colocar fotos, você tem que colocar uma comunicação visual que atrai a atenção de pessoas organizadas, não desorganizadas. Porque não é um cesto que vai mudar o comportamento das pessoas. Sim. Você tem que, assim, você que é organizada e quer deixar o seu ambiente mais bonito, mais personalizado, aí, aí coloca a foto do cesto que você vende, porque a gente vende os benefícios. Queria pedir uma coisa com a Lúcia. A gente, eu e a Lúcia estamos casados há 15 anos já, né? E a gente já passou por muita coisa, né? E a Lúcia já trabalhou a vida dela com vendas. Eu queria que você falasse aqui, Lúcia, quando você vendia aqueles aparelhos de fisioterapia, o que você falava para os clientes? Você falava quanto custava a cor do aparelho? O que você falava para os clientes? Gente, eu vendia... Gente, vocês não sabem o que eu vendia. Eu vendia um produto que ninguém saía para comprar. Aparelho de massagem. Quem conhece aí alguém que já saiu dizendo assim, vou comprar um aparelho de massagem? Ninguém, gente. Ninguém. O pessoal de São Paulo conhece. O pessoal de São Paulo que vai no centro lá, às vezes está andando, passa a pessoa... Não, quem vai nos eventos aqui também. Nos eventos era também. Eu que fazia exposição aqui. Então, olha só, o meu produto no físico, tá? Quando eu ia fazer uma demonstração, eu treinava todos os meus vendedores. Eu treinava os vendedores tão bem que a fábrica começou a pedir para eu treinar os vendedores da fábrica. Então, eu treinava os meus e eu treinava do meu fornecedor. Por quê? Eu via que, cara, o vendedor atendia um cliente, eu só ouvia o cliente, eu tava sempre assim, né? O cliente falava assim, isso é bom para minha mãe, isso é bom para o meu pai, isso é bom para minha avó. Cara, por que o gatilho mental que está acionando no cliente lembra uma pessoa idosa? Aí eu fui inspecionar a demonstração. Qual que era o problema? Quando o vendedor abordava o cliente, né, que é a primeira mensagem, gente, a primeira mensagem é a que impacta. A primeira mensagem é a principal. Assim como no físico, você talvez não tenha uma segunda chance de causar uma boa impressão, no digital, essa chance é quase zero. Se você não impacta com a sua mensagem, a pessoa vai olhar você assim, ó. Você passou, é muito rápido. Exatamente. E daí, no físico, olha o que acontecia no físico. Os vendedores encostavam o aparelhinho de massagem e já começava a falar de doença. Ó, isso daqui é para dor nas costas, para dor nas pernas, para bursite, para tendinite, para calvície, para tudo que era it, eles começavam a falar. E dependendo da palavra que você fala, isso eu gosto também muito de trabalhar, né? A gente trabalha muito isso na produção de conteúdo. As palavras, elas criam um gatilho mental na mente. E aí, qual que era o gatilho mental que a palavra buscava? Qual que era o gatilho? Uma pessoa mais velha, uma pessoa cansada, uma pessoa doente. E aí eu mudei completamente a demonstração. Então, quando encostava o aparelho na pessoa, tinha que falar, olha que aparelho maravilhoso.
E se você visse a sinfonia com que funcionava o meu stand, os meus amigos de evento, quando eu não ia, porque eu viajava o Brasil inteiro, né? E às vezes eu mandava a minha equipe para Salvador, para o Espírito Santo, para São Paulo. Eu amarrei tão bem, eu organizei tão bem o método de venda da minha empresa que eu não precisava estar ali para a venda acontecer. Os vendedores, eles trabalhavam e a venda acontecia. Por quê? Porque quando você carrega um método, é diferente. E a gente que trabalha com vendas, a gente que trabalha com comercializando produtos, seja ele físico ou digital, a gente precisa sempre carregar uma metodologia. Eu sempre falo isso. Metodologia não é só para infoproduto, não é só para quem dá treinamento. A metodologia ela é a sua essência, é a sua forma de agir, de atuar, de alcançar as pessoas. Então, a minha forma de agir era sempre trabalhando o talento com as técnicas. Então, eu pegava um vendedor que ele é talentoso, que ele conhece os pontos do corpo, mas eu juntava também com as técnicas certas. Porque não adianta ele saber o lugar que ele tinha que passar o aparelho e ele errar aqui, ó, na boca, ele no ouvido do cliente, né? Me falando em bursite, não ia vender. E foi isso foi uma virada de chave na minha empresa. Esse era o cartão postal, né? Esse era o cartão postal do atendimento no físico, né? E esse é exatamente isso, trazendo para a nossa realidade, né? O cartão postal do atendimento que a Lúcia implantou na empresa dela, nos vendedores dela, é o que trazia e prendia a atenção das pessoas. E agora, Lúcia, eu quero te fazer o seguinte: qual é o cartão postal das pessoas que estão assistindo a gente aqui? A Paulinha, o Abner, a Kátia, a Cristina. Qual é o cartão postal que as pessoas precisam seguir? Qual é a estrutura que as pessoas precisam seguir para ter artes que falam? Como é que você criou isso na sua cabeça para que realmente as pessoas pudessem fazer uma arte e ter uma estrutura na cabeça? Porque eu vou falar por experiência própria. Eu não tinha essa desenvoltura para poder criar artes, e hoje eu já crio algumas e a Lúcia aprova agora de primeira. Então eu já tô mais tranquilo, já estou passando nas provas já. Então, assim, eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo, né? A gente já está com quase uma hora aí. Qual é a estrutura básica para você fazer artes que falam? A arte que vai ter esse cartão postal que tanto você usou na sua trajetória como empresária, na sua empresa física, que hoje a gente usa nas nossas empresas dos seus menturados. Qual é a estrutura que as pessoas agora vão pegar papel e caneta e vão anotar e começar a praticar amanhã? Fala para mim. Olha, eu sempre falo assim, a gente não consegue passar tudo aqui, né, gente? Porque é muita coisa, a gente amarra tudo muito bem amarrado, mas é muita coisa para poder realmente trazer com profundidade. Eu gosto de ensinar a coisa assim, gosto de pegar na mão. E se deixar, pessoal, ó, se deixar, pessoal fica aqui até 1 da manhã. Ele já me pode, porque senão eu fico aqui 3 horas, minha live dura 2 horas. Ele fala, ó. Se vocês quiserem que fica mais tempo, é só falar. Pode falar que tá bom. Se falar que tá bom, eu deixo mais. Agora, se não... Para, que tem compromisso hoje, hein? Olha só, um ponto que é um dos pontos principais que eu falo é vocês não se cobrarem, não tanto, sabe? Tira um pouco essa cobrança. Outra casca que você precisa tirar, comparação. Para de comparar a página 10 do outro com a sua página 1. Às vezes você fala assim, Lúcia, mas eu já estou 10 anos nessa profissão, eu já tinha que saber. Que eu vejo vários clientes que vieram até mim, eu sou burra, eu não entendo. Não, ninguém é burro. Eu também, quando eu entrei, eu também tinha essa sensação, que eu já tinha que saber. Mas, gente, eu tenho 25 anos de experiência no empreendedorismo, mas não no empreendedorismo digital. No empreendedorismo digital, eu sou uma criança. E uma criança não vai engolir uma melancia, não adianta. Então, o ponto de partida é você respeitar o seu processo, você aceitar o seu processo, você aceitar que é um processo. Você não vai ficar bom do dia para a noite, você vai ficar bom conforme você for aplicando a técnica certa. Exatamente. Porque você vai unir o seu talento com a técnica, e aí sim, você vai ficar bom, não, você vai ficar excelente, você vai voar. Você vai voar. Eu vejo hoje as meninas da La Bonita ficam loucas. Elas falam, ai meu Deus, o que eu estou vivendo hoje, eu não imaginava. Por quê? Porque pegou a técnica e começou a aplicar.
Lúcia, eu tenho que postar todos os dias? Não, você não tem que postar todos os dias. Posta só nos dias que você quer vender. Eu costumo falar isso. Só quando quer vender, né? Só quando você quiser vender. Pensa que o Instagram, gente, é uma loja de shopping. Imagina uma loja de shopping, o lojista abrindo a loja dia sim, dia não. Só o dia de maior venda. Só vou abrir sábado, que é o dia que bomba. Então, a consistência, ela é extremamente importante. Se você fizer com consistência, você vai caminhar para a perfeição, porque a excelência é isso. A excelência não é um negócio todo emperequetado. A excelência é o básico bem feito. Então, você está começando? Começa no básico. Para de querer usar um monte de coisa. E outra coisa que você... Né? A pessoa quer usar transparência, quer misturar a cor, ou quer engessar uma cor só. Para com tudo. Pensa de uma forma básica primeiro. Por quê? Eu até coloquei essa semana no meu feed. O básico bem feito é melhor do que o excelente mal acabado. Porque as pessoas te criticam muito mais por você não conseguir fazer o básico do que por você trazer um excelente que está todo mal acabado que ninguém nem olha. Então, primeiro foca no básico. E o que é o básico? Estuda a psicologia das cores para saber se as cores que você está usando, ela comunica realmente o teu produto. Ela está comunicando para o público certo. Imagina eu usando rosa dentro de uma empresa de cerveja, né? A cerveja é artesanal. Imagina eu puxando só para aquele amarelo que traz muito a imagem da cerveja comum. Então, você precisa pensar em toda a comunicação que essa arte está trazendo. A tipografia. Quais são as tipografias que combinam? Então, eu falo assim, Rafa, que tem 2 pilares que são separados, tá? Sim, vamos falar disso, então. Né? Os 2 pilares são pilares de extrema importância, só que são diferentes. E é nesse ponto que as pessoas erram. Um pilar é fonte. O outro pilar é ferramenta. São coisas completamente diferentes. Não adianta eu saber mexer no Canva, por exemplo, que para mim hoje, né, gente, no meu ponto de vista, por exemplo, um profissional, nem todo profissional pode pagar um social media. Eu não tenho como pagar social media, que é um bom social media, R$800 por mês. Então, uma empresa pequena, um empreendedor pequeno, um empreendedor que está começando, eu falo muito para a área da beleza. Poxa, uma cabeleireira, um barbeiro, uma designer de unha, será que tem condições de desembolsar ali todo mês R$800, R$600 para uma social media? Às vezes não tem. E às vezes paga e o profissional ainda não faz a coisa bem feita e você não tem conhecimento nem para julgar se está certo ou está errado. Como eu já vi vários clientes meus, e daí você fica aceitando. Então, o primeiro ponto é você separar. Ferramenta é uma coisa. Fonte de conteúdo é uma outra coisa. Exatamente. A Paula até falou sobre isso, você no começo da nossa live. Ela colocou uma dificuldade, vou colocar aqui, ó. A dificuldade é encontrar bons profissionais idôneos no ramo. Estou feliz. Muito difícil. É muito difícil. E quando você encontra, né? É o que a Lúcia falou, talvez você não está preparado a poder julgar se aquilo está de qualidade ou não. Você simplesmente aceita. Eu vejo muitas pessoas, principalmente nos projetos que a gente trabalha aqui de lançamentos, que a gente usa designers, né? Pessoas que fazem as artes, fazem os cortes de vídeo. E é incrível como, às vezes, no início, a gente fala assim, eu não sei fazer isso, então vou pagar para alguém fazer. Só que quando você não sabe e paga para alguém fazer e não tem nenhum discernimento para poder julgar se aquilo está aceitável ou não, cara, você está rasgando dinheiro. Está rasgando dinheiro, porque se você não tem, pelo menos, um conhecimento mínimo de saber se aquilo ali está mesmo dentro do que as pessoas entendem que vai chamar atenção, se aquilo está realmente dentro do que é hoje em dia o recomendável para que a gente possa publicar, você está realmente ali passando muito, muito, muito aperto e deixando muito dinheiro na mesa. É muito verdade. Ó, a Costurando com falou, eu uso muito Canvas. Vou falar um pouquinho do Canva. O Canva, por exemplo, né? O Canva, gente,
Eu abria o Canva e chorava, tá? Ó, a Amanda falou aqui, Amanda, só um adendo, desculpa te cortar. Amanda é a aluna número 1, Amanda Marisa, ó. Eu falei, hoje estou confiante no curso. A Amanda tá confiante no curso. Pode vir, Amanda, que você pode vir confiante que você vai ser um case de sucesso aí desse curso, com certeza. E Amanda, a gente tem uma surpresa, né? A gente vai preparar uma surpresa, Amanda, que a gente vai... os primeiros módulos já vão começar a rodar daqui a uns 2, 3 dias. Os primeiros módulos já vão estar lá para as turmas. E a gente vai preparar, eu e a Lúcia aqui, nós conversamos hoje, nós vamos preparar, para quem está nessa primeira turma aqui, tem até quinta-feira para entrar, uma estratégia para venda do Dia das Mães. É uma estratégia completa de como produzir conteúdo, de como distribuir conteúdo, de como você fazer a conversão. Então, até quinta-feira, né, as inscrições estão abertas. O pessoal que for, não tomou decisão ainda de entrar no Metro Hook de venda digital, até quinta-feira dá para entrar e a gente vai montar uma estratégia para poder vender no Dia das Mães. Pode continuar, Lúcia. O Canva, por exemplo, né, é uma ferramenta que as pessoas não conseguem ter o sucesso, explorar o Canva da forma que poderia explorar e de maneira rápida, ágil, porque elas tratam o Canva como se ele fosse fonte, como se ele fosse o Google. O Canva não é fonte, o Canva é ferramenta. Ferramenta, querido, ou você senta e aprende a mexer, ou você vai ter que se contentar em sempre ficar postando, repostando, né, aqueles templates que eles já conhecem, que fica repetitivo, que às vezes nem combina com a sua página, mas como você não aprendeu a mexer na ferramenta, né, que a ferramenta, gente, ela tem que ser explorada. A ferramenta, você tem que saber explorar a ferramenta. Então, eu vejo vejo profissionais mesmo, pessoas que trabalham com isso, que não sabem onde arruma uma margem, por exemplo, não organiza a margem. Toda postagem, isso é o básico de qualquer postagem. Se você não respeita as margens do seu post... Vamos mostrar aqui como é que foi mencionado essa margem. Ele fica muito poluído, ele fica pesado, sabe? E aí... Você vai colocar? Pode falar, vou colocar para o pessoal ver. Um dos pontos, assim, um ponto básico, eu falo assim, ó, 2 coisas que você tem que começar. Primeiro é a cor. Por que a cor? Porque a sua cor, a cor que você usa, as cores da sua empresa, as cores que você usa no seu produto, ele está muito envolvido com as coisas que você produz, né? Abriu? Abriu. Se você traz, por exemplo, você um dia posta azul, outro dia posta amarelo, outro dia posta vermelho, outro dia... A coisa fica muito mais confusa. Aí você fala assim, Lu, mas eu já vi algumas páginas que não usa só uma cor. Mas não é para usar só uma cor. Mas você precisa construir a paleta de cores. E o que é uma paleta? São cores que conversam, gente. As cores também têm que se conversar. E para as cores se conversar, não precisa ficar naquela coisa também de tom sobre tom. Tom sobre tom, porque na verdade você faz uma página vermelha e ela só fica degradê. O que mudou foi que você saiu do vermelho liso para o vermelho degradê. Não, você tem que ver quais são as cores que se conversam, quais são as cores principais, porque, por exemplo, uma cor que não é a cor principal da minha marca, que é uma cor que eu brinco com ela para elemento, eu não posso ficar usando ela de fundo, porque ela vai descaracterizar a minha página. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu uso pastel e eu uso muito marrom. Essas são as 2 cores principais da minha página. Então, quais são o fundo que eu vou usar? Eu vou usar ou o fundo marrom, ou eu vou usar... Aqui a gente escolhe as cores, né, Luciana? É uma ferramenta que poucas pessoas sabem que dá para usar no Canva. Você já fazer a sua paleta de cores, né? Sim, mas eu não gosto de construir paleta de cores dentro do Canva, tá? Eu construo fora do Canva, eu uso uma outra fonte de cores para construir fora do Canvas, porque quando você joga só a imagem, né? Que é assim que a maioria das pessoas faz. Você pega a imagem e joga dentro do Canva e o Canva extrai a paleta para você. Só que ele não é fiel à cor. E eu errei muito com isso, porque eu colocava ali, o Canva extraía, ele não era fiel à cor, e quando eu fazia a postagem, não era a cor que eu realmente gostaria que saísse.
Cada cor, gente, ela tem uma identidade. Igual a gente tem um número de RG, a cor, ela também tem uma identidade. Então, você precisa aprender fora do Canva primeiro, e aí sim você vai pegar o número da identidade da sua cor e você vai trazer para dentro do Canva. E você vai ver que você vai ter muito mais sucesso com isso, tá? Então, o ponto base é respeitar as margens. Vamos botar a margem aqui para as Organização pessoas de verem aqui, ó. margens. A margem, para quem não sabe, pessoal, para usar no Canvas, é aqui, ó. Você vai clicar em arquivo e mostrar margens. Aí você vai ver aqui dentro desse quadrado, aí é dentro desse quadrado que você tem que fazer sua arte, né, Lúcia? Isso mesmo. E o mesmo serve para o Instagram. Porque, por exemplo, quando vocês vão construir os stories, você tenta brincar um pouquinho para as laterais, que você vai perceber que aparece uma fileirinha azul, uma linhazinha azul. Essa linha é a margem. Você não pode sair daquela margem. Quando você sai daquela margem, a imagem que fica para o cliente é como se fosse assim, ó. Ó, aqui é você dentro da margem. Aqui, ó, é você, ó, você sem respeitar as margens. Entendeu? Fica bom? Você consegue ler? Você consegue ler meia informação, você não consegue ler toda a informação. Não é bonito, não é agradável de ver, e daí o cliente faz, ó, passa você para o lado rapidamente. Então, o básico, gente, o básico de tudo é as margens. Você precisa respeitar a margem na construção do seu post. O segundo Lúcia, ponto que... Só para mostrar, para contextualizar, eu coloquei um elemento aqui para todo mundo ver, e você vê que quando você tá vai passar da margem, ó, ela já até acende ali, ó. Sim. Quando você vai passar da margem de algum elemento, alguma coisa dentro da sua postagem, ela já te avisa, ó, você está passando da margem. Então, você ativa essa mostrar as margens e ela vai te mostrar uma ferramenta adicional do Canvas para que você tenha o controle de não passar nenhum elemento, nada por dentro, por fora das margens. Mas, Lúcia, alguma coisa pode ficar fora da margem, Lúcia? Imagem. Imagem pode ficar, então. Imagem pode ficar fora da margem. Por exemplo, você pode construir uma imagem que ela está pegando dentro, você pode trazer. Aí você precisa ter uma leveza na construção. Vai para o básico. Uhum. Eu vou jogar para fora. Dá uma clareada para ficar uma coisa mais natural. Você sempre tem que pensar em uma coisa. O que vende é o natural. Às vezes você emperequeta tanto post, coloca tanta coisa, ele nem conecta com a sua página. A informação mesmo, né, a principal, coloca para mim no post da Sabrina, por exemplo, Rafa. Vou colocar, pode falar. O que eu vejo que é um erro muito comum? As pessoas colocam tantos elementos em volta da mensagem principal. E qual que é a mensagem principal? É o seu produto. O que você está vendendo? O seu produto, né? Exatamente. Então, o foco que tem que ficar em evidência é o seu produto. Vocês precisam olhar sempre como a gente olha para um quadro assim, ó. Olha aqui, tá vendo? Ó, aqui foi tão enfeitado ao redor que a mensagem não chegou. Olha como que a mensagem não chega. Agora, olha da lateral, vira um pouquinho para o lado. Olha como a mensagem veio rápido. Então é diferente, sabe? Quando você organiza as coisas, é completamente diferente. Ali você pode ver, por exemplo, que a foto saiu da margem. Mas a escrita, gente, ela precisa estar dentro da margem. A escrita precisa estar dentro da margem e você precisa usar a tipografia que combina. Tipografias que se conversam. Elemento. Lu, posso usar 3, 4, 5, 6 elementos? Não. Os elementos, você vai escolher os elementos que vai trazer identidade para a sua marca. Que comunica aquilo que você faz. Que comunica a história do seu produto. Que comunica a transformação que você leva para o mundo. Então, por exemplo, hoje a gente fez um post. Coloca o post de hoje. Você consegue, Rafa? Acho que consigo, sim. A gente fez um post hoje, né, para anunciar essa live. Então, quais foram os elementos que comunicaram a live de hoje? O símbolozinho, né, da live. Consegue abrir para mim? Tô abrindo aqui. Tô abrindo o Canvas aqui direto.
Ah, que você estava na outra página, eu achei que estava aberto, que você estava mostrando me pegou as de surpresa marcas. aqui, me pegou de surpresa. Galera, pode mandar. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu estou falando muito rápido. A galera tem alguma pergunta aí? Vamos fazer uma pergunta aí. Ô, Lúcia, a gente já está chegando meio que no final, né? Vou colocar aqui a nossa postagem aqui, mas o pessoal pode mandar pergunta. Eu quero só finalizar, Rafa, só com essa questão da hierarquia, né? Do tamanho das letras, que isso também é muito importante, isso é o básico. Só eu vou colocar aqui para a gente finalizar mostrando. Então, recapitulando, Lúcia, enquanto eu vou colocando aqui, a estrutura das artes, ela tem que respeitar, então, constância, que você falou primeiro, né? Constância, só nos dias que quer vender. Só nos dias que quer vender. Não precisa publicar todo dia, tá, pessoal? Não. Está quebrado o paradigma aqui, tem que publicar todo dia. Não precisa. Mas eu vou falar uma coisa. Às vezes as pessoas falam assim, Lu, mas tem gente que posta 3 vezes na semana e tem sucesso. É possível? É. Porque a pessoa tem constância nessas 3 vezes da semana. Pessoa que posta 3 vezes na semana. Aí a pessoa posta segunda, quarta e sexta. Mas toda segunda, quarta e sexta ela posta. Ela posta naquele mesmo horário, certinho. A postagem dela é uma postagem de valor. É um conteúdo de peso, que eu falo que é um conteúdo bem feito. Entre você fazer todos os dias algo mais ou menos e você fazer 3 vezes na semana algo excelente, faça 3 vezes na semana. Por quê? Inicialmente, o algoritmo vai estranhar um pouquinho. Mas depois ele vai ver que a sua constância é 3 vezes na semana. E você pode, por exemplo, você é constante, você é 3 vezes na semana no feed, mas você posta 30 stories. Então, o algoritmo, ele fala, não, peraí, eu tô entendendo que ela comunica muito com o público dela aqui nos stories e no particular, né, na mensagem direta, no direct. Mas 3 vezes por semana, sagradamente, está lá o feed dela. Então, isso é constância? Isso é constância. É isso aí, então. Pessoal, a gente vai mostrar aqui para finalizar, né? Vai mostrar a arte que nós criamos para poder convidar vocês para essa live aqui. E eu queria deixar o recado que as vagas estão abertas. As inscrições estão abertas para o Método Hulk de Venda Digital, onde a Lúcia vai ensinar detalhadamente tudo isso que a gente está conversando aqui com muito mais profundidade, né? Como ela mesma disse, se fosse falar todos os detalhes sobre a produção de conteúdo e como essa criação de artes, a gente vai ficar aqui por muito, muito, muito tempo. Então, as vagas ainda estão abertas, tá bom? Fecha quinta-feira as inscrições. O link está na minha bio do Instagram, mas se tiver com dificuldade, é simples de lembrar, que é rafaelcerejo.com.br/método Hulk. E o Hulk não é Hulk do Homem Verdinho. O Hulk é do meu nome. O Hulk é de RUC, Rafael Ulisses Cerejo. Então, ou entra no link da minha Instagram, na bio do meu Instagram, tem o link lá. Ou então, lembre-se, rafaelcerejo.com.br/método Hulk. Já temos algumas alunas que estão lá dentro. Eu queria até dar as boas-vindas para todo mundo que já entrou, que tomou essa decisão. E, cara, essa turma vai ser maravilhosa. Essa turma vai ser maravilhosa, porque é a primeira turma. Vai ser tratada com muito carinho. Quando a gente lançar esse curso de novo, eu não sei se vai ser por esse valor, porque realmente a gente vai colocar muita coisa lá. E as pessoas que entrarem agora vão ser muito beneficiadas, tanto em conteúdo quanto em aproximação, que vão poder falar comigo direto, com a Lúcia direto. Vão ter uma aproximação muito grande. E o próximo lançamento, obviamente, vai ser muito maior. Então, a gente não sabe se a gente vai conseguir dar essa atenção total a essas pessoas que vão entrar da segunda turma. Então, se você quiser garantir um preço tranquilo, é dessa primeira vez, que é a primeira vez. E quiser também uma atenção especial entre essa primeira vez, que a segunda turma vai ser um lançamento muito maior, né? Quem está acostumado aí ver os lançamentos até da Aline mesmo, que tem muita girassol aqui, sabe que são lançamentos muito grandes. Então, não é uma coisa que a gente vai conseguir falar, mesmo vai ser praticamente uma mentoria essa primeira turma, tá bom? Então, Lúcia, vamos falar um pouquinho sobre... Rafa, eu quero pontuar, inclusive, que na criação de conteúdo, que não dá tempo de falar aqui, né? A gente vai ensinar muito também, né? Eu vou trabalhar muito vocês, gente, de vocês trabalharem mais os stories de vocês. Porque um story mais animado, mais criativo,
ele vende mais, ele comunica mais, tá? Isso é extremamente importante. Então, assim, tem muita gente que coloca caixinha de pergunta, coloca enquete, não tem engajamento, mas às vezes você não tá, sabe, não tem nada de atrativo ali. Você não construiu nada. E, gente, não é só Canva, tá? Eu uso Canva, eu uso outras ferramentas, mas eu vou te falar, eu fico assim, né? Não tem a ponte Rio-São Paulo? Eu fico Canva, Instagram e Pinterest. Porque eu não consigo trabalhar Canva, só Canva. Tá? Quem tava na live. Eu faço uma mistura. Para quê? Para eu construir coisas autênticas. Eu entendi e eu quero ensinar exatamente isso para vocês. Que vocês não têm que mecanizar o conteúdo de vocês. Vocês têm que potencializar. É uma coisa diferente, tá? A gente vai ensinar o método a gente vai ensinar aquele método, eu falei na live aqui, de uma fórmula matemática que a gente vai converter em ensinamento de como criar arte, que é 3E mais 3G mais 3P é igual a FP. Quando eu falei isso, todo mundo ficou doido. Ficou doido. Todo mundo ficou doido. Mas quem estava na live sabe o que significa aí, ó. 3 inspirações do Pinterest, com mais 3 elementos do Canvas, com mais 3 fotos que chamam atenção no Google, é igual a FP, que é a foto perfeita. Então, de uma equação matemática, a gente vai chegar a uma arte perfeita para que você possa ter mais resultados na sua bio. Lúcia, vamos comentar então lá? Sim, aqui, ó, por exemplo, a mensagem. Qual que é a mensagem principal? Quem coloca aí? Vamos lá, vou abrir aí para a galera colocar. Gente, não tem resposta certa, tá? Nem errada. Que eu falo assim: se a gente sabe, e se a gente não sabe, não é vergonha nenhuma, porque é falando que não sabe que a gente aprende. Abre essa imagem aí para mim, Rafa. Tá aberta já. Tem como aumentar? Tem como colocar só ela aqui naquele xizinho embaixo? É que eu tô com outra coisa. Nessas duas flechinhas. Tem como expandir? Vamos ver se vai aqui, peraí. Aí. Qual que é a mensagem principal dessa arte, gente? Colocam aí qual que é a mensagem principal que vocês acham que é a mensagem principal. Bom aí, pessoal, vamos participar, que a gente está chegando no final já. Qual a mensagem principal que essa arte passa aí? Qual item vocês enxergam como mensagem principal? É a foto? É o texto? É a convidada? Estão falando que é a convidada, Lúcia. Não é, não. Gente, a mensagem principal é artes que falam. Essa é a mensagem principal. E essa mensagem, que é a principal, ela está comunicando com a foto, sim ou não? A Mona Lisa está fazendo o quê? E é porque aqui não tem o áudio, né, Lúcia? Mas tinha o áudio, né? O áudio sincronizava muito com a música, sincronizava muito com a foto, né? Sim, então, olha só, ali eu usei um elemento da live. Por que eu usei um elemento da live? Porque as pessoas que aprendem de forma visual, elas se conectam muito com figuras. Se você não usa elementos hoje nos seus posts, você está deixando aí, ó, uma fatia do queijo na mesa. Porque quem é visual gosta de imagem, gosta da harmonia das figuras, gosta dos elementos se conversando. Então, ó, o Rafael tá com uma blusa azul. O fundo é um azul, mas que ele não apaga ele, né? Que dá assim, uma certa profundidade. Então, você vê que o tom da blusa dele com a foto, a forma como a foto foi clareada, dá um tom de profundidade. A hora da live é uma informação extremamente importante. Então, é por isso que ela foi colocada em branco, para ficar em destaque. E o convidado, gente, por mais que ele seja importante, ele não pode ser a mensagem principal, né? Então, eu coloquei ali
em forma de quê, né? Nesse modelo de Instagram, como se fosse, lembrando que esse elemento que fica em volta, esse círculo, ele lembra o Instagram. Então, isso já associa as pessoas que a live vai ser também no Instagram. Daí essa daí ela tá não está terminada ainda, né? Que a gente colocou outros elementos depois, que foi o elemento do YouTube, o elemento do Instagram, que é comunicando aonde vai ser a live. E você percebe que as escritas, ó, a escrita principal, que é o horário, que é o nome da live, né, a mensagem principal, elas estão em ordem, elas estão feitas de forma harmônica. Elas não estão rompendo as barreiras, tá vendo? Então, essa é a estrutura de um post. Passa para o lado, Rafa, para ver se tem outro. Diferente. Não tem, não. Só tem essa. Só essa? Então, tá essa é a estrutura básica de um post de stories. Um post de feed, ele precisa ser mais atento do que o story ainda. Por quê? Nos stories, eu consigo vir com o meu dedo e diminuir. Então, eu tenho aqui a tela. Imagina aqui que está aqui o meu celular. Eu consigo vir aqui e fazer isso aqui, ó. Diminuir um pouco mais. E aí, eu cedo margens para aquela imagem. Mas no feed não tem como eu fazer isso. Então, no feed, se você estoura as margens, vai ficar com o carão encostado na tela do computador. Então, é importante você respeitar as margens. As letras, as escritas. Tem gente que quer colocar 10 mensagens na mesma foto. Parece que tá economizando. Se colocar uma página a mais, vai pagar. Faz um carrossel, faz uma coisa, sabe, estende. Uma informação por página. Se você quiser trazer várias informações na mesma página, deixou de ser um post, virou um banner. Que é uma outra coisa também que as pessoas confundem. Banner não é post. O banner, eu estou falando de um evento. Então, num banner, eu posso estourar margem. Num banner, eu posso abusar de determinadas coisas que em um post comum de feed eu não posso. Então, cada área, Rafa, o Reels tem uma regra, os Stories tem outra regra, o YouTube tem outra regra, o feed tem outra regra. E o que esse método ele ensina? Você criar o seu próprio método. Porque se cada área é uma coisa, você precisa criar uma estratégia, um planejamento, um projeto. Você não constrói uma excelente casa sem um projeto nas mãos. Você faz um puxadinho, você faz uma coisa bacana, que puxa aqui, puxa ali, melhora aqui, melhora acolá, mas você perde muito dinheiro e muito tempo. Quando você tem um projeto nas mãos, você sabe exatamente onde você tem que colocar cada coisa. Então, o foco desse método é que realmente você desengesse a sua criatividade. Você não tem que ser Van Gogh, você não tem que ser Monet para você ter uma página maravilhosa. Não. Você tem que ser você. Porque é uma coisa que eu sempre falo. Deus nos criou para ser único. Deus não nos criou para ser uma cópia. E se você hoje está dentro do mundo digital, onde é uma oportunidade de você expandir os seus negócios, e você está se comportando, ou você está se sentindo como uma cópia, é porque você já está no lugar errado. Entendeu? Se você precisa ficar olhando o post do outro para copiar, olha ali, copia, olha cá, copia, e nunca fica bom, você já está no lugar errado, porque pessoas, elas servem para inspirar a gente. Pessoas inspiram pessoas. Uma coisa é eu inspirar alguém através daquilo que eu faço. Outra coisa é a pessoa querer ser aquilo que eu sou, fazer aquilo que eu faço como eu faço. Porque aquilo que você faz, só você faz do seu jeito e só faz sentido para você e para as pessoas que estão conectadas a esse mundo. Então, eu falo assim, todo trabalho transforma vidas. Todas as pessoas que assumem a liderança, principalmente no empreendedorismo, que ele traz muito isso, né? Ele devolve a liderança para muitas pessoas que às vezes passam anos e anos no corporativo com essa liderança oculta. O empreendedorismo, ele te dá essa liderança nas suas mãos,
para você construir a coisa do seu jeito e não para você se tornar uma cópia. Então, o foco desse método é desengessar a sua criatividade. É isso aí. Você realmente você entender que você tem que funcionar como uma fonte. Você não tem que mecanizar tudo. Feed tantas vezes, rios tantas vezes, isso tantas vezes. Não. Você precisa aprender a potencializar o seu talento. Acabou a história de publicar todo dia. Já está decretado aqui. Não tem mais isso de publicar todo dia. Só publica quando quer vender. E acabou. Beleza? Ou para criar, se quer postar 3 vezes na semana, tem que manter essa consistência. E tem Exatamente. que aceitar o processo, porque o algoritmo vai demorar um pouquinho para entender essa sua mudança de comportamento. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, que eu falo pra caramba, eu corto o Rafa. Eu queria agradecer, né, a participação da Lúcia aqui. Ela vai estar presente dentro do nosso curso, né? Quem tiver já lá dentro vai estar vendo ela bastante na área de produção de conteúdo. E é isso. Queria agradecer a presença de todo mundo. Vou deixar aqui o link para quem ainda não entrou no método Hook de venda digital. Está aqui e também está na minha bio do Instagram. Quinta-feira se encerram as inscrições. Espero que quem assistiu essa live possa ter tido algum aproveitamento no sentido de que clareou a mente. Saber que as artes que falam, existe uma estrutura relacionada a constâncias, relacionada a cores, a tipografia, as margens, a estrutura de como você cria essas artes para que ela possa realmente conversar com as pessoas, ela possa conversar com o seu público e que essas artes elas sirvam como se fosse uma embalagem de um presente muito bonito que qualquer um queira ganhar. Só que, infelizmente, as pessoas só abrem os presentes que estão muito bem embalados, os presentes que estão atrativos. Então, sejam vocês criadores de embalagens perfeitas que abram os produtos, que as pessoas tenham vontade de abrir, vontade de consumir e vontade de comprar o que vocês tenham para vender, tá bom? Pessoal, boa noite. Lúcia, obrigado. Imagina, foi um prazer estar aqui. Quem conhece a Lúcia, essa é minha esposa linda, é maravilhosa. Ela tá bonita demais nessa imagem aí, toda amarelona aí com esse fundo, tá linda. E todo mundo, muito bem-vindo aí, quem já entrou no curso, quem não entrou ainda. Até quinta-feira, estou esperando vocês. E essa semana a gente faz mais 2 lives, beleza? Uma na terça e uma na quinta, para que a gente possa concretizar a semana e a produção de conteúdo, que não vai parar, tá bom? Alguém tem pergunta aqui? A Kátia, obrigado. Paulo, obrigado. Tarsena, obrigado. É isso, pessoal. Valeu, brigadão, viu? Tchau, tchau.